Meus amados irmãos, hoje é muito motivo de alegria de ver aqui o Edson e a Andréia aqui na nossa casa. Fique de pé, o Edson e a Andréia. O Edson estava internado com o pulmão bem comprometido por causa do Covid, mas o Senhor tirou lá do leito e deu a ele a oportunidade de continuar, ele, André e toda a sua casa, em nome de Jesus. Obrigado aos irmãos que oraram por eles. E eles aqui estão em resposta das suas orações, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós temos o nosso seminário Carisma para os nossos adolescentes, kids e o pré-adolescente. Então é de 7 a 15 anos, nós temos um carisma teológico para o seu filho conhecer mais a Jesus, através do estudo da palavra do Senhor. Então é um seminário como outro seminário para adultos, e são 16 disciplinas durante 2 anos, e nós agora no meio do ano, depois do meio do ano, agosto, vamos começar uma nova turma, e vai ser uma bênção em nome de Jesus, ver os seus filhos aprendendo a palavra do Senhor, e sendo cada dia um crente melhor. Lá fora, a Kátia pode te dar maiores informações a respeito do carisma. No dia agora 2/7, sexta-feira, 19h30, nós teremos o nosso culto para casais. Então você vai ser edificado no seu casamento, no seu relacionamento, e Deus vai abençoar você nessa reunião. Sexta-feira, aqui no Salão Aprisco, com toda a segurança, nós queremos abençoar você às 19h30. Amém? E também, se você quiser, todo aquele que crer e for batizado, será? Se você precisa batizar, se você ainda não foi, nós temos os cursos aqui, terça e quarta, às 19h30, e aos domingos, às 9 da manhã. Pastor, eu só posso 3h30 da manhã, nós vamos até vocês, aonde você está, e vamos dar o curso para você às 3h30 da manhã. Tanto o batismo como a transferência. Você pode procurar os pastores aqui à frente, e eles vão te dar maiores informações. Lá fora já estão sendo vendidas as camisetas, camisas chamado Graça, que é do Chá das Mulheres, que vai acontecer esse mês, aconteceu ontem no bairro Amazonas, esse mês de julho em São Caetano, e setembro aqui na nossa casa. Então essas camisetas para ajudar o evento das mulheres. Amém? Nós vamos orar pela pequena Maria, Alice Maria, que está internada no CTI. Pai, essa criança nasceu para glorificar o Teu nome, e a nossa oração nessa noite é que ela saia daquele CTI, que a saúde plena venha aos seus pulmões, toda infecção bata em retirada, e os seus pais, quando tocá-la, possa dizer: estou tocando um milagre, foi Deus que fez o milagre. E todos aqueles que ouviram a história da vida dela, possam se render aos teus pés. Então nós declaramos: Alice, saia desse leito em nome de Jesus. Espírito de morte, largue Alice em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Amém. E amém, e amém. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 3. João capítulo 3. Enquanto você está abrindo, nós temos também aqui o nosso bazar, e você pode passar no final da reunião. Tem tantas coisas ali que você pode ser abençoado e abençoar alguém também, em nome de Jesus. João capítulo 3, no verso 18. Quem achou, fala: eu achei. Quem não achou, fala: ai. Jesus, revela aos ais onde está João. Ele revelou, está na Bíblia, no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Diz assim o versículo 18: quem nele crer, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque as suas obras eram más. Pai, em nome de Jesus, fale conosco, não permita que eu venha empobrecer a Tua palavra, mas que ela seja eficaz, rica, transforme todo o nosso ser, em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados irmãos, eu tenho dito que essa pandemia, Deus está usando a pandemia para dar uma peneirada na igreja dele. Vai existir uma igreja antes da pandemia e uma igreja após a pandemia. Deus está dando uma peneirada, Deus está revelando quem nós somos, e Ele usa diversas maneiras, diversos fatos na história, e continuará usando, e principalmente Ele está usando essa pandemia. O texto diz aqui, meus amados irmãos, aquele que crê não é julgado. A Bíblia está falando de fé, a Bíblia está falando de alguém que crê no Senhor, que busca o Senhor, deseja o Senhor. Essa pessoa que ama Jesus, que é filho, o Pai amoroso te comprou, o Pai amoroso enviou seu Filho unigênito para pagar um alto preço por você. Se você crê nesse Filho, se você crer em Jesus, se você se rende em Jesus, Deus está dizendo na sua palavra, você não se assentará no banco dos réus. Aquele grande dia, quando o Senhor for julgar as nações, você não estará do outro lado das pessoas que serão julgadas, mas você estará ao lado daquele que é o justo juiz, que julgará todas as coisas. A Bíblia está dizendo aqui de alguém que ama o Senhor, que serve ao Senhor, e essa pessoa, ela não será julgada, mas também o contrário é verdadeiro. O texto está dizendo aqui, o que não crer já está, é um fato definido, julgado, condenado. Jesus está dizendo aqui para mim e para você, para a sua vida ter um destino na eternidade nos céus, aqui, hoje mesmo, você precisa se render ao nome de Jesus, você precisa se render a Jesus, nosso Senhor e Salvador, porque se você morrer sem reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o seu estado é o estado de condenação eterna. Mas também a Bíblia está dizendo aqui, ei, você não precisa pagar um preço, ei, você não precisa ir para o alto de uma montanha, você não precisa ter um esforço para alcançar aquilo que já foi alcançado por você. O que você precisa é crer, o que você precisa é abrir o seu coração, o que você precisa é deixar Jesus ser o Senhor da sua vida. E quando Jesus se torna o Senhor da sua vida, o seu estado é mudado, o seu DNA é mudado. Aquele que era condenado já não é condenado mais, pelo contrário, está sentado em posição de reino. Aquele que andava debaixo do jugo das trevas não anda mais, porque o Senhor quebrou todo o jugo sobre a vida daquela pessoa. Tudo pela fé. Por isso que o texto está dizendo, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aí o versículo 19 fala assim, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Qual é o julgamento? Naquele grande dia, diante do trono do Senhor, o Senhor vai chamar cada um que vai comparecer diante dele, e ele vai dizer para todos aqueles que estiverem diante dele, ei, eu a luz do mundo, eu a paz do mundo, eu a vida para o mundo, fui ao mundo, morri para o mundo. Quando eu estou falando mundo, eu estou falando de gente.
E vocês amaram mais as trevas, vocês amaram mais as obras da carne, vocês amaram mais o pecado, vocês amaram mais aquilo que o diabo tinha para oferecer do que a mim. O julgamento é este: você não amou a Jesus em primeiro lugar e o deixou para trás, o deixou em segundo plano. E Jesus está dizendo naquele grande dia: o julgamento é este, a luz se manifesta para mostrar às trevas o quanto a pessoa estava nas trevas. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por isso que eu estou dizendo que a igreja está passando por uma peneira, porque tem muita gente dentro da igreja que canta sobre a luz, fala sobre a luz, mas a luz ainda não brilhou no seu coração. Porque quando a luz de Cristo brilha em nós, não há lugar para as sombras, não há lugar para as trevas, não há variação de dúvida. Eu sou filho e pronto, acabou. Eu vivo em santidade e pronto, acabou. Eu deixei de ser pecador contumaz e agora eu sou livre da escravidão do pecado. Agora eu vivo uma vida nova, agora eu vivo a vida de Cristo, agora eu vivo uma vida em santidade. Essa pandemia está peneirando as pessoas, e graças a Deus que você está dentro dessa peneira. Você não passou pelo crivo e caiu no chão. O Senhor está retendo e segurando você, porque Jesus tem que ser em primeiro lugar. Se Ele não for o primeiro lugar na sua vida, jamais Ele será o segundo. Ou Ele é o primeiro, ou Ele é o primeiro. E Jesus está dizendo aqui nas Escrituras: se uma pessoa ama mais o mundo do que Jesus, esse já entra no julgamento, esse já está condenado. Não existe meio termo: ou você ama Jesus em primeiro lugar, e Jesus é o único suficiente Salvador da sua vida, Ele é o desejado da sua alma, ou você está enganando a você mesmo. Quando eu olho para as Escrituras, meus amados irmãos, eu vou ver textos na Bíblia que nos mostra como que podemos sermos enganados pelo nosso coração. A Bíblia fala que o nosso coração ele é desesperadamente corrupto. Não é corrupto, é desesperadamente corrupto. Eu quero citar um texto aqui, eu não vou ler todo o texto, mas você pode ler lá na sua casa. Lá em Números capítulo 13, eu vou contar a história. Sai o povo do Egito, povo escravo, chicote de Faraó no lombo deles, por mais de 400 anos um povo escravo. Esse povo resolve clamar a Deus por ajuda de Deus. Deus envia um homem chamado Moisés. Moisés vai lá, e todos nós conhecemos o relato bíblico, que através da vida de Moisés, Deus manda 10 pragas sobre o Egito. Deus bagunça o Egito, Deus arrebenta com o Egito por causa de um povo, o seu povo. Ei, Deus arrebenta com o inferno, com o diabo por causa de você. Amém, meus amados irmãos? E a Bíblia diz então que esse povo então é resgatado do Egito pela mão forte do Senhor. O povo passa a pé no mar vermelho, a barreira do mar se abre, uma grande barreira, e o povo passa no meio daquela barreira de água do outro lado. O exército de Faraó é dizimado. E esse povo então começa a caminhar, mas o povo começa a murmurar. E por causa da murmuração, da reclamação, de não ser gratos a Deus, Deus faz esse povo caminhar por 40 anos no deserto. Quando eles estavam, meus amados irmãos, para entrar na terra, antes desses 40 anos, e o povo começa a murmurar, e depois disso 40 anos, Deus pega e fala para Moisés: levanta os príncipes do meu povo, das tribos, que era dividido em tribos. Moisés levantou 12 príncipes. Deus diz para Moisés: envia esses 12 para ir lá dar uma espiada na terra prometida.
E Moisés então escolhe esses 12 príncipes de cada tribo, e eles vão para a terra prometida. Quando lá eles estão, eles olham, eles pisam, eles tocam na terra da promessa. Ei, Jesus está mandando você dar uma espiada lá no céu. Olha lá no céu, a Bíblia fala que lá no céu não haverá choro, lá no céu não haverá pranto, lá no céu não haverá a morte, lá no céu não vai haver a traição, lá no céu não vai haver um querendo passar sobre a cabeça do outro, lá no céu não vai haver todo tipo de pecado, não, vai acabar. Lá no céu o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Jesus está dizendo: dê uma espiada lá na terra prometida, a nova Jerusalém. E a gente pega a Bíblia, uau, é rua de ouro, uau, a cidade santa, uau, não vai haver mais lá tristeza, ei, não vai haver mais dor, não vai haver mais noite, não vai haver mais o mar, vai ser tudo construído pela mão de Deus. Aqui nós construímos nossas casas pelas mãos dos homens, mas lá Deus construiu uma casa com as mãos dele para você. Dá uma espiada para o céu, dá uma olhada para o céu. Mas quando nós voltamos lá para Números, esse povo vai, um cacho de uva, 2 homens era necessário carregá-lo. A terra mana leite e mel como uma promessa de Deus, terra maravilhosa. Mas esse povo volta para Moisés para contar o relato da terra prometida. Quando eles chegam para Moisés, eles começam a dizer para Moisés o contrário daquilo que eles viram. Eles viram e trouxeram o fruto da terra, realmente o cacho de uva maravilhoso. Mas eles olharam uma única dificuldade e fizeram da dificuldade a angústia do seu coração. E eles olharam para Moisés e disseram: olha, você me enganou, olha, Deus nos enganou, olha, nós somos como gafanhotos aos olhos dos gigantes que ali estão. Aquela terra é boa, mas nós não vamos poder contra os gigantes. Eu não consigo entender, porque nós vivemos também isso hoje. Um povo que venceu através de Deus o faraó, o poder bélico maior da história do tempo antigo, que era o Egito. Um povo que destruiu o Egito e saiu do Egito riquíssimo. Eles destruíram através do poder de Deus. Basta que um homem de Deus chamado Moisés levantava um cajado, que um milagre acontecia. Agora eles estavam com medo de uns pequenos gigantes diante do grande gigante faraó. E aí vem a incredulidade, meus amados irmãos. A incredulidade pode chegar no seu coração se você não vigiar. A incredulidade pode surgir por causa do Covid. Aconteceram tantas mortes, estão acontecendo, nós choramos por causa das mortes. Mas Deus está assentado no seu trono, e você não morre fora do seu tempo, porque você é filho do Deus Altíssimo. E o que a incredulidade faz? Aí nós vamos ver alguns relatos, e eu sei que eu não tenho tempo para fazer tudo isto, mas no versículo 31 do capítulo 13 de Números diz assim: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eles disseram realmente uma verdade. Aquele povo que saiu do Egito, que criava cabras, ovelhas no Egito, não eram homens para o exército. Aquele povo que saiu do Egito não poderia vencer ninguém. O exemplo é que quando eles foram atacar a Ai, por causa do pecado deles, uma cidadelazinha pequenininha, colocaram eles para correr, e eles sofreram muito e perderam muitos. Eles falaram a verdade,
mas esqueceram do tamanho do seu Deus. Quem nos dá vitória não é a sua habilidade, não é a minha habilidade, não é a minha família, não é a capacidade intelectual que eu tenho, não é a minha formação, não é os amigos importantes, a influência que eu tenho. Quem me dá a vitória é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Senhor dos Senhores. Ele está dizendo: ai, nós não podemos, porque lá é gigante, nós somos gafanhoto aos olhos dele, ai de nós. Só que tem um porém: deixaram a incredulidade e achar que Deus não podia. E quando nós deixamos a incredulidade entrar no nosso coração, vem sobre nós um senso de fraqueza. Quando a incredulidade entra no coração do ser humano, ou do cristão, ou do filho, ou do servo, ele se sente fraco. E a Bíblia está dizendo assim, o Senhor diz para nós: diga ao fraco, eu sou forte. O Senhor diz: não te mandei eu, vai, conquiste, rompe, a ordem é minha, não é sua. O Senhor está dizendo assim: ei, se você passar pelas águas, elas não te submergirão. Se você passar pelo fogo, chama alguma arderá em ti, eu sou contigo. A questão então não sou eu, a questão é com Deus. Quando o povo olha e diz assim: porém, os homens com quem ele tinha subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Sabe o que ele estava dizendo? Ou estava fazendo? Eles estavam riscando as promessas de Deus, eles estavam anulando a palavra de Deus, eles estavam colocando em xeque-mate o poder de Deus. Eles só estavam enxergando obstáculos, eles estavam sentindo fracos, eles estavam sentindo impotentes, eles estavam sentindo incapazes. A peneira de Deus começa aí. Aquele que é forte em Deus, mas acha que Deus não pode ser a sua fortaleza, ele sai da peneira e começa o processo tudo de novo. O Senhor está dizendo: ei, você é mais do que vencedor. O que nos dá a vitória é a fé em Cristo Jesus. Não é a minha capacidade, não são meus amigos importantes. Porque quando eu não creio que Deus pode fazer, quando eu não dependo do Senhor, meu amado irmão, eu estou riscando as promessas de Deus para a minha vida. Ei, tem muitas promessas de Deus liberadas sobre você. Se você é filho, as promessas de Deus foram liberadas sobre a sua vida. Então você pode, você é forte, você é capaz, você aguenta o rojão. Nenhuma prova será mais forte do que a sua força. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia fala que o maligno não pode te tocar. Quando a incredulidade entra no nosso coração, nós estamos voltando os olhos para as trevas e deixando de olhar para a luz. E aquele povo, aqueles 10 espias, influenciaram uma multidão. 2, Josué e Calebe: não, a terra é leite e mel, mas nós vamos devorar aqueles gigantes como gafanhotos. Ele estava dizendo: nós somos como gafanhotos diante dos gigantes. Ele falou: não, nós vamos devorar os gigantes. Deus já nos deu vitória, Deus nos deu aquela terra, Deus nos prometeu. Não deixe a incredulidade entrar no seu coração. E a Bíblia fala no relato que eles rebelaram, queria matar Moisés, apedrejá-lo. Mas a Bíblia também nos fala que únicos que entraram na terra prometida foram 2 daqueles que saíram do Egito: Josué e Calebe. Nós estamos olhando para a terra prometida, Nova Jerusalém, a cidade do Deus Todo-Poderoso. Só entra nela aqueles que creem. Só entra nela. Você pode ser um príncipe, uma princesa. Você pode estar na igreja há anos e anos e anos, morrer e ser sepultado pelos irmãos da igreja.
Mas se você não crê que Jesus é o Senhor suficiente Salvador, as portas dos céus estarão fechadas para você entrar. Mas se você crê, meu amado irmão, você vai experimentar aqui na terra milagres e milagres e milagres, sinais, sinais e sinais, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Outra coisa que eu vejo da incredulidade, que ela traz sobre nós um complexo de inferioridade. Isso é terrível no meio do povo de Deus, se sentir inferior ao outro. Ei, não existe ninguém aqui nessa casa melhor do que o outro, nem inferior ao outro. O mesmo DNA que eu tenho é o mesmo que você tem, o mesmo Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que você serve. Ontem eu estava falando com uma pessoa, conversando com uma pessoa, e ela estava dizendo: você é abençoado, você é mais abençoado, Deus te ama mais do que a mim. E foi falando muitas coisas. Eu falei: Deus me ama mesmo, sou abençoado mesmo, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Ela tem filhos. Eu perguntei a essa pessoa: qual filho que você mais ama? Ela falou assim: eu não tenho um filho predileto, eu amo de igual modo. Eu falei: a mesma coisa. Deus não tem filhos prediletos. Não existe ninguém que Deus ame mais, Ele morreu por todos. Mas eu falei para ela assim: qual dos seus filhos te dá mais alegria? Ela falou: fulano. Eu falei: por que entre os filhos um dá mais alegria do que o outro? Porque esse é mais próximo, ela chega, ela conversa, ela está, esse filho está atento às minhas necessidades, conversa, fala comigo todos os dias, traz mais alegria ao meu coração. Eu falei: da mesma forma somos nós para com o Pai. Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos que amam mais o pai do que o outro. Sim ou não? E o filho que ama o pai, está mais próximo do pai, se importa mais com o pai. Você acha que o pai vai liberar mais coisas para o filho mais próximo? Sim ou não? Sim. Meus amados, por isso que nós não devemos sentir inferior a ninguém. Nós devemos mudar o nosso caráter. Nós precisamos mudar a nossa postura de como filhos, e de como filhos relacionar profundamente com o Pai, de como os filhos buscar o Pai, de como os filhos entender o coração do Pai, de como os filhos nos oferecer ao Pai: pode me enviar, eis-me aqui, envia-me a mim. Como filho, eu quero agradar o coração do pai. Talvez um filho agrada o pai levando pão de queijo para ele. Talvez um filho agrada o coração do pai levando lá os remedinhos na hora dele tomar. Talvez os filhos agradam o pai aqui, levando eles para passear num lugar diferente, para um restaurante, ou tantas outras coisas para fazer. Mas como nós agradamos o pai? Falando dele para aqueles que precisam conhecer para se tornar filhos, tendo o caráter dele, o DNA dele. Amém, meus amados irmãos? Eu nunca ouvi meus filhos falar um palavrão sequer. Sabe por quê? Eles nunca ouviram da minha boca e nem da Márcia um palavrão sequer. Nunca. Então, esse DNA foi passado para eles de uma vida diária. A mesma coisa o pai quer para os filhos, que o coração deles seja revelado através do coração dos filhos. Amém, meus amados irmãos? Então não existe filhos inferiores, porque para dentro daquele que não crê, o sentimento dele é: nós somos fracos, nós não podemos, o povo é mais forte do que nós, não é para mim, isso nunca vai acontecer comigo. Esse é o coração daquele que não crê. Mas aquele que crê fala: é para mim, o milagre vai chegar, Deus vai fazer. Eu espero, eu estou orando,
Deus vai responder, Deus vai bater na porta, toda hora ele vai lá, vai acontecer, o milagre vai chegar, porque ele crê e Deus vai fazer. Sabe, meus amados irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, mas nesse tempo que revela realmente quem nós somos. Quem é a igreja de Jesus na pandemia? Quem é você na pandemia? Quem é você? Quem somos nós? Cremos? Deixamos Deus agir ou vamos nos sentir inferiores, fracassados, desesperados, medrosos, acanhados? Ou nós vamos viver pela fé, dizendo: a bênção já chegou, vai se materializar na minha vida. Você já é abençoado, essa bênção precisa materializar em algumas áreas da sua vida. Você não é inferior a ninguém que aqui está, todos nós somos abençoados, mas para se tornar real, tocável, aí, meu amado irmão, é aquela busca, aquela constância, aquele desejo no coração de honrar a Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Tenho obrigação por lei terminar essa reunião agora, mas nós vamos dar sequência de falar daquilo que Deus quer para esse tempo, em nome de Jesus para todos nós. Fique de pé no seu lugar.